O Brasil e nenhum país do mundo poderá ver crescimento sem sustentabilidade. Isso é uma coisa de, eu diria, de décadas e décadas para trás. Então nós não podemos pensar, por exemplo, na transposição do Rio São Francisco sem pensar em como ficará o rio, inclusive com essa nova realidade ambiental. Como ficará o semiárido? Como será tratado o semiárido brasileiro? Como reduzir o desmatamento na floresta amazônica e fazer com que ela possa ser utilizada sem precisar ser derrubada? Como tratar a agricultura, e aí eu acho que é uma questão importante, nós precisamos produzir, aumentar a nossa balança comercial, gerar divisas, emprego, renda, ninguém questiona isso. O que nós estamos questionando é a eficiência desse modelo agrícola que nós temos. Porque enquanto a agricultura avança sobre as nossas florestas, atrás está deixando um lastro de destruição de terras que não produzem mais nada, que estão sendo desertificadas. Então hoje, eu diria, para responder a tua pergunta, que nós precisamos fazer o dever de casa. Há um esforço enorme do Ministério do Meio Ambiente. A ministra Marina tem tentado fazer o seu papel, mas ainda é uma questão cultural, dentro das políticas públicas brasileiras, muito difícil quando se trata da questão ambiental. E quando a gente conversa com especialistas nessa matéria, eles lembram, por exemplo, em relação à questão do etanol, que ele pode ser uma faca de dois gumes. Você coloca, sim, uma energia renovável em circulação. Maravilha. Mas, em compensação, você pode correr o risco de ter uma nova fronteira agrícola sendo criada em detrimento das florestas, por exemplo, para plantar cana, para plantar mamona, sei lá o quê, para poder produzir esse biocombustível que a gente está precisando. Como conciliar as duas coisas, deputado Trípoli? Olha, eu acho que primeiro o governo Luiz Inácio Lula da Silva comete um grande equívoco sob o aspecto de dizer que o que trava o desenvolvimento brasileiro é a questão ambiental. A questão ambiental ela é solução, ela não é problema. E acho que, bem disse o deputado Edson, na questão do PAC, o governo comete mais um equívoco. Ele solicita a alteração do artigo 23 da Constituição Federal, dizendo que o problema ambiental é uma questão de juridicidade, o que é competência municipal, estadual e federal em termos de licenciamento. A questão não é essa. No orçamento da União, a gente verifica que o Ministério do Meio Ambiente é o último ou penúltimo contemplado. Há necessidade de investimento forte nessa área, porque é uma área afim. Se nós não tivermos um investimento na área de licenciamento ambiental, o que vai acontecer? Você tem hoje a iniciativa privada preparada para fazer o licenciamento ambiental e não tem um governo preparado para fazer a análise desse licenciamento ambiental. Então, não adianta o governo reclamar, né, de que o desenvolvimento está sendo travado pela questão ambiental, se os organismos governamentais não estão preparados, não estão adequados, não estão com capacitação técnica, científica, recursos financeiros para poder atender essa demanda. Eu acho que esse é o grande problema. Agora, quando você coloca da compatibilidade, eu acho que a gente volta a uma frase que é antiga, mas é atual, que é a questão do desenvolvimento acoplado à sustentabilidade. Nós não podemos devastar as florestas que nós temos, ou a Mata Atlântica, ou a Amazônia, para poder fazer disso um grande parque agrícola. Dela, 7% que nós temos ainda, né? Na nossa Mata Atlântica. Mas, enfim, é fundamental que a gente preserve. Então, eu acredito o seguinte, de que nós temos que discutir no Brasil uma outra coisa. Nós temos espaços vazios sobrando e muito para ser utilizado para o plantio agrícola. E nós temos muitas florestas que devam ser preservadas. É essa a questão. Então, o que acontece? Onde a área hoje está vazia para plantar, o sujeito não quer plantar. Ele prefere devastar onde a área é mais barata, o custo é mais barato. Então o governo tem que ter uma política pública de meio ambiente, de incentivo para plantio nessas áreas que já estão devastadas, que estão preparados para receber o plantio, o incentivo da área agrícola. E algumas delas precisando tanto também porque atenderiam a demanda social importantíssima, empregando pessoas, etc. Desenvolvimento com a sustentabilidade, ou seja, você desenvolve. Nós não somos contra o desenvolvimento. Há uma visão errada do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que imagina que os ambientalistas, o setor de meio ambiente, seja na área dos animais, seja na área das florestas, seja na área da questão da poluição, da contaminação, nós temos um preconceito com a questão governamental. Não é verdade. Nós temos uma possibilidade de solução. Agora o governo tem que ter, obviamente, a humildade de receber isso como contribuição e não como uma crítica. Então toda vez que você faz uma colocação, o governo entende de que nós estamos criticando o governo. Ao contrário, nós estamos contribuindo para que, obviamente, o Brasil dê um passo
passo adiante e a gente possa realmente se inserir nesse grande mapa político, ecológico que existe hoje no mundo. Deputado Edson, com relação ao semiárido, as políticas públicas, as preocupações dos governos têm contemplado aquela região como ela merece ser atendida? Não, eu diria que não. No plano ambiental? Nós temos já um grande instrumento que é o PAN, que é o Programa Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Agora, nós precisamos implementar o PAN como matéria obrigatória para o planejamento de todos os ministérios, e eu vou além disso, para todos os governos e para o país como um todo. Eu acho que tem que ser um instrumento da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, dos governos, e o semiárido precisa dessa intervenção, mas uma intervenção que leve em consideração as características locais. Tentar implantar lá modelos de outras regiões, não levando em consideração a diversidade local, é um equívoco, é um erro. E foi isso que fizeram ao longo dos anos numa tentativa de desenvolver o semiárido. E o semiárido, a situação poderá se agravar com essa crise ambiental, essa crise climática. Perspectiva de que haja uma elevação de até 4 graus, numa temperatura que já é extremamente muito elevada, alta, como conhecemos. E com a diminuição, inclusive, do regime de chuvas, quer dizer, se diminuir as chuvas, aumentar a temperatura na região semiárida, nós passaremos, então, a uma região que seria árida, ou seja, seria desértica. Nós não poderíamos ter pessoas morando lá. O problema é que o Nordeste é uma região altamente populosa. Para onde deslocar essas populações? Eu conversava agora há pouco com o ministro Gedel e dizia ao ministro que as ideias são muitas e os projetos, milhares de grandes ideias e grandes projetos. Mas entendo que todas as ações de governo devem estar perfeitamente sintonizadas com esse momento novo que nós estamos vivendo no planeta, no mundo e aqui no Brasil, de mudança climática e dos reflexos e repercussões dessas alterações que nós teremos. Então, a partir de agora, eu acho que nós teremos que criar uma outra cultura, né? Estamos muito atrasados. As consequências já estão aí, vamos pagar caro por essas consequências. Mas está na hora. Porque mesmo correndo atrás do prejuízo, o prejuízo já existe, quer dizer, a besteira, para usar uma palavra extremamente mais chula, a besteira já foi feita, né? O que eu só acrescentaria é que se nós já erramos, e não erramos só como governos, é importante que se diga, mas como sociedade brasileira e mundial, porque o problema ambiental não é só um problema de governo, é um problema de todos nós. E a solução, portanto, também tem que ser de todos nós. Todo mundo tem que dar o exemplo. Da dona de casa, né, do trabalhador, às autoridades, que têm uma importância maior e um papel maior nessa questão, aos empresários, enfim, todos têm um grande papel a cumprir nesse momento para tentarmos salvar o planeta e garantir uma condição de vida, de possibilidade de habitarmos e vivermos com felicidade, com possibilidade de criarmos os nossos filhos. Dentro dessa perspectiva, de que forma os senhores avaliam a participação do Congresso Nacional, particularmente da Câmara dos Deputados, nesse processo tanto de conscientização como de indução da tomada de decisões? Deputado Tribune. Olha, nós temos feito uma série na Comissão de Meio Ambiente de reflexões, nas subcomissões, nas audiências públicas, inclusive na transposição de São Francisco. Nós tivemos na semana passada uma audiência muito profícua, onde vários atores participaram dessa discussão, colocando a sua visão a respeito da transposição de São Francisco. Aqueles que eram, obviamente, a favor e os grupos que eram contrários à transposição, tentando medir exatamente qual era o benefício que essas coisas trariam para a região e, obviamente, para todo o país. Eu acho que nós estamos com uma mudança muito rápida de estrutura cultural, né? Antigamente a gente dizia o seguinte: ninguém tomava água num copo e numa garrafa. Todo mundo tomava água de torneira 30 anos atrás. Hoje em dia todo mundo vai comprar água, não, quer comprar. Eu me lembro que as pessoas adquiriam água, quando adquiriam em garrafa, é porque tinha problemas medicamentosos. Ou era uma água com gás, ou era uma água sulfurosa, ou era uma água para poder atender um problema que estava. Ou para viajar. Do contrário, você tomava água em qualquer restaurante, qualquer padaria, qualquer barzinho, você pedia um copo de água, tomava da torneira. Hoje a preocupação é muito maior. Por quê? Porque você vai buscar água cada vez mais distante, muitas vezes buscando água em lençol freático, águas subterrâneas que correm por debaixo da terra. Olha, o Brasil hoje detém 12% do volume de água potável de todo o planeta.
é um privilégio, é um patrimônio extremamente importante. O ser humano vive sem o petróleo, mas não vive sem a água. Dizem os cientistas que a composição do corpo humano é formada 65% por água. E o Brasil é privilegiado e nós não sabemos lidar com essa questão. Nós não sabemos nos impor perante a comunidade internacional desse patrimônio que nós temos, que é o patrimônio das florestas, que é o patrimônio da água, que é o patrimônio do clima que nós ainda temos hoje no Brasil. Mas há uma preocupação.